Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do NEFI, hoje liderado pela linha temática de Arte e Fé. Meu nome é Bianca, eu sou a coordenadora de Arte e Fé, Bianca Martins, né, porque temos outra Bianca, Bianca Cunha, e nós vamos falar de um tema hoje muito pertinente, vou direto ao assunto, que é um tema que tem alcançado a todos nós brasileiros e também fora do Brasil, que foi essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é um tema, assim, maravilhoso de se falar, é um tema triste, é um tema realmente desesperador, mas que precisa da nossa atenção. Todos que estão participando aqui no ao vivo, sejam bem-vindos, participem no chat, podem ligar o microfone, levantar a mão, me interromper quando quiserem, e a quem assistir a gente pelo YouTube depois, não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, beleza? Nefi Estudos. Como eu já introduzi, nosso tema eu dei por nome, um dos nomes poderia ser Vem Me Socorrer, ou sobre expressões artísticas em tempos de crise, em tempos de caos. Vamos lá, passar. Eu já falei isso outras vezes, mas para quem não me conhece, quem estiver assistindo no YouTube, meu nome é Bianca, eu tenho 26 anos e eu sou comunicadora, e sou uma comunicadora apaixonada por música, e principalmente, por música não, pela arte, e principalmente pela música. Enquanto eu passo os slides, já peço perdão pelo barulho da minha rua, que provavelmente vai acontecer em alguns momentos. Se vocês não conseguirem me ouvir, podem me interromper e falar. Para um material de estudo, a gente vai usar os eventos atuais, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul, algumas frases de podcast, alguns conteúdos veiculados no Instagram, notícias de jornais, revistas, e um pedacinho para finalizar do devocional da Estação da Criação, que é um livro muito bom, esse daqui que eu ganhei, da Igreja Esperança, e é isso. Em alguns momentos, talvez eu não vou entregar a fonte para vocês, porque tudo aconteceu de uma vez, né, gente? Tá tudo acontecendo agora, então eu tentei pegar as notícias mais atualizadas, então às vezes acaba que a gente não consegue uma fonte, mas depois, se vocês quiserem me procurar, eu consigo para vocês. Esse slide foi o último slide do meu estudo sobre arte, para que arte, e foi a minha primeira palestra aqui no NEFI. E eu lembro que eu acabei a minha aula com esse slide, falando: nossas criações são como oferta ao próximo, a nossa cidade, a nossa igreja, para glorificar o nome de Deus. Quando eu dei essa aula, eu lembro que foi uma aula teórica, e hoje a gente se vê na necessidade de uma prática, uma arte prática, e a gente vai ver a função da arte na prática hoje. Se vocês acharem que eu estou correndo demais, podem se manifestar também, tá bom? Vamos lá. Eu não vou falar tanto sobre a catástrofe, porque eu acredito que vocês estão ligados aí nos jornais, nas redes sociais. Procure notícias de confiança, porque além dessa catástrofe, a gente está tendo um problema com desinformação, de notícias falsas, de notícias que são verdadeiras, mas estão dizendo que é falsas, não dá para a gente saber. Mas eu trouxe algumas notícias que falam justamente de centros culturais, que é muito pertinente ao nosso tema. Por exemplo, eu trouxe esse da Prefeitura de Porto Alegre, do Mercado Público, e essa notícia é de sábado, que mostra a rua alagada, da Casa de Cultura Mário Quintana, que estava a água toda no térreo. Também temos o Museu de Arte, no Rio Grande do Sul, né? E essa notícia que eu trouxe sobe para 107 o número de mortos após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, é uma notícia de hoje, de mais ou menos há 6 horas atrás. São estimativas que mudam o tempo todo, né, gente? E daquilo que se pôde contar. Então, pode ser que tenha muito mais do que isso. Mas o que o artista tem a ver com isso? Eu fiz questão de colocar justamente a foto aí do nosso cantor e compositor Marcos Almeida, não sei se todos conhecem, eu acredito que sim, e é um cara que eu vou sempre citar nas minhas palestras, é um cara que me inspira muito, e que tem trazido composições
que tem ajudado as pessoas na pandemia, que tem ajudado pessoas em diversos momentos, inclusive agora. O que o artista ele pode fazer na crise? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Não vou ser muito longa na teoria, justamente porque a gente quer mostrar mais prática hoje. Mas se quiserem falar alguma coisa, podem levantar a mão, tá bom? Um artigo do escritor Austin Kleon, ou Austin Kleon, chamado Não é Hora para Desespero, ele vai destacar uma frase de uma escritora, da escritora Toni Morrison, que em um momento que ela estava numa conversa no telefone com uma amiga, ela estava desabafando, e ela falou, nossa, como se dissesse, nossa amiga, eu estou desestimulada a fazer arte nesses tempos. Eram momentos difíceis, enfrentamentos que ela tinha, e ela vai falar que ela estava desestimulada a produzir arte naquele momento sombrio. E não sabemos qual é a amiga dela, mas fato é que essa amiga interrompe a sua fala dizendo: não, 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 não. Esse é o exato momento que os artistas têm que trabalhar. Não quando tudo está bem, mas em tempos de temor. Esse é o seu trabalho. A Toni Morrison foi a primeira escritora a ganhar o prêmio Nobel, e você pode se aprofundar, né, nessa história, na matéria Arte em Tempos de Crise, do André Porto, lá na revista Médio, de 2018. E me chamou muita atenção essa frase, eu fiz questão de colocar aqui. Porque o historiador Howard Zinn também vai dizer, no livro Artistas em Tempos de Guerra, que eu vou ler essa frase dele, esse trecho, na verdade. O artista pensa, atua, canta, toca e escreve fora da estrutura que a sociedade criou. O artista não pode fazer nada além daquilo que nos oferece beleza, riso, paixão, surpresa ou drama. Sobre essa frase, o escritor ele vai contradizer, ele vai contra essa frase, ele vai dizer assim: eu não minimizo essas atividades dizendo que o artista não pode fazer nada além disso. O artista não precisa se desculpar porque está fazendo isso. Está dizendo para nós o que o mundo poderia ser, mesmo que ainda não seja agora. O artista está nos tirando dos momentos de horror que vivenciamos diariamente, alguns dias piores que os outros, nos mostrando o que é possível. Eu não sei você, mas quantas vezes em momentos que você estava se sentindo ou em luto, ou em um momento de desespero, ou em uma dor de cotovelo, seja o que for, uma desilusão amorosa, quantos de nós aqui já não colocamos ou um filme para assistir, ou uma música para nos consolar, ou uma música para nos fazer sentir melhor? Respondam no chat aí se você usa a música para, digamos, curtir o sentimento atual que você está. Vai respondendo aí no site para eu ver a participação de vocês. E sobre isso, no podcast que o Marcos Almeida participa no Dizascope, um dos podcasts, né, que ele participa, ele diversas vezes ele vai comparar o sofrimento do artista com o sofrimento do profeta nos tempos bíblicos. E não só o sofrimento, mas também as previsões. E ele e o Douglas Gonçalves, eles até, se vocês quiserem, eu mando para vocês esse podcast, ele é excelente. Ele até brinca em um momento que eles estavam falando sobre a pandemia, e eles brincam sobre aquela música que o Marcos Almeida fez, né? Ela de casa, toda nua, pra tomar coragem. Gente, eu não gravo letra não, tá? E me levantar. E aí eles até brincam falando, nossa, isso foi antes da pandemia e você meio que profetizou que as pessoas estariam em casa. Enfim, eles fazem essa brincadeira. Mas o fato é que o Marcos Almeida ele vai trazer esse sofrimento de que às vezes o artista, ele, por muitas vezes, tem uma personalidade muito melancólica e às vezes ele é realmente introvertido, ele acaba tendo momentos de isolamento, de tristeza, e aí ele acaba vindo com uma música, uma pintura que traduz o que muita gente está sentindo, mas às vezes não consegue pôr em palavras. E ele fala sobre momentos que ele conversou na terapia, de que ele melhorou na terapia, e ele fala assim: a arte é mais que uma válvula de escape. Nesse podcast ele fala isso. Para mim, é uma terapia.
E aí ele vai falar: quando eu não tô bem, eu escrevo e vocês são obrigados a ouvir o que eu escrevo. Obrigada por isso, né? Porque as músicas dele têm me feito muito bem, a mim pelo menos. E mais depois, e mais à frente ele vai falar sobre esperança, que é um assunto muito pertinente para ele está sempre falando sobre esperança. Ele vai falar: esperança não fala de uma espera passiva. Esperar é caminhar. É uma força encorajadora que te levanta e te dá um plano. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Essa música, para mim, é uma das melhores dele. E ele vai mostrar muito sobre aquilo que a gente espera, sobre a diferença da nossa expectativa com a realidade, mas que, independente da diferença da nossa expectativa com a realidade, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E diante dessa impotência, eu vi várias matérias e de algumas mães, por exemplo, falando: eu não sei o que fazer, eu não sei o que os meus filhos vão comer, em algumas matérias, né, sobre o Rio Grande do Sul, algumas mães com medo algumas mulheres com medo de serem estupradas nos abrigos, das suas filhas, dos seus filhos serem abusados, de um momento que não se tem dinheiro, que não se tem casa, que não se tem nada, um momento de impotência. A gente para e pensa: se nós que estamos aqui, a gente sente esse sentimento de impotência, de falar, o que a gente vai fazer para ajudar? Imagina essas pessoas que estão nessa situação. Mas, enquanto eu estava estudando sobre isso, eu não vou mentir para vocês, gente, foi difícil, porque eu chorava toda hora. Tem 2 noites que eu não durmo direito, porque eu fiquei lendo demais sobre isso, e estou todo momento chorando. Seja bem-vinda, Ana, nós estamos no meio da aula, se você quiser participar, é só levantar sua mão, tá? E pode falar. Então, diante dessa impotência, só resta uma coisa a se fazer. Você ainda pode pedir socorro. E eu sei que parece, às vezes, não gostaria de usar a palavra supérfluo, mas vou dizer simples. Às vezes parece ser simples demais só dizer socorro, mas socorro, gritar por socorro, pode salvar a sua vida e de quem estiver ao seu redor. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Manifestem no chat para saber que vocês estão comigo. Algum comentário até aqui? Se não tiver, eu vou passando. E antes que eu comece a mostrar para vocês alguns trabalhos práticos, complementando a essa fala do Marcos Almeida, né, sobre expressar a tristeza, sobre expressar o sentimento em uma forma de pedido de socorro, tanto para ele quanto para as pessoas que o escutam, eu gostei muito de um texto que eu vi no site da Escola de Arte e Design Pan-Americana, um texto de 2020 também falando sobre a pandemia, que diz assim: expressar sentimentos, angústias, tristezas, felicidades, entreter e aliviar, resgatar histórias e até mesmo curar são finalidades fundamentais das mais diversas manifestações artísticas e jamais devem ser subestimadas. A arte nunca é supérflua ou superficial. Por meio da arte, também é possível conscientizar, gravem essas palavras, conscientizar, fazer protestos e denúncias. Toda obra pode ter o poder de mudar uma pessoa e, consequentemente, transformar a sociedade por meio da transformação de indivíduos. O que eu quero trazer com isso? As ideias transformam as pessoas. Eu sempre falo lá na minha igreja que você vive de acordo ao que você acredita. Se você acredita que fazer exercícios físicos vai te dar uma vida melhor, se você crê nisso, você acredita na eficácia do exercício físico, você vai fazer. Pode ser que você ignore, né? Aí você vai estar sendo negligente. Mas se você realmente acredita nisso, você vai se exercitar. Se você acha que não interfere tanto assim, e eu acho que não tem problema comer isso, aquilo, não vai fazer mal nenhum, você não vai viver aquilo. Mas a partir do momento que a gente acredita em uma ideia, a gente começa a pôr ela em prática, a gente afeta tanto a nossa vida quanto as das pessoas que estão ao nosso redor. E a arte, ele tem esse poder de
formar ideias, de formar mentes, de formar opinião. Então, é uma responsabilidade absurda de quem produz a arte. Porque ideias transformam indivíduos, e indivíduos transformam a sociedade. Então, a gente está vendo aí uma comoção da sociedade, muitas pessoas falando, né? É o povo pelo povo. E é realmente, apesar de ser uma situação muito triste, e de muitas pessoas estarem usando esse momento triste para cometer crimes, para cometer abusos, como a gente falou, a gente está vendo um povo se unindo para ajudar outras pessoas. E a própria palavra ajudar remete ao quê? Você não tem obrigação. E foi justamente para isso que Jesus nos chamou, para ajudar o nosso próximo, como? Para amar o nosso próximo como ele nos amou. Esse é o nosso mandamento. E eu trouxe até essa fotografia, eu esqueci o nome do fotógrafo agora, mas depois eu falo para vocês. E eu trouxe para mostrar para vocês algumas intervenções e soluções práticas de tudo que tem acontecido na rede social, em jornais, enfim. E a gente vai falar sobre uma arte que consola, uma arte que protesta, que denuncia, que arrecada. A gente vai mostrar um pouquinho disso porque foi justamente o que a gente tratou, são algumas funções da arte. Eu trouxe esse trechozinho dessa música do Marcos Almeida, já que a gente está falando dele, e inclusive usamos uma música dele para ser título dessa palestra, que é essa, né? Minha voz está um pouquinho ruim, tá, gente? Que eu falei demais, mas vou cantar em alguns momentos aqui. E é essa daqui, para quem não conhece. Toda dor é, por enquanto, a tua alegria, daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Olha isso, a alegria verá o meu rosto sem lágrimas. Verá, eita, raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas com os teus anjos e as trombetas anunciando. E ele vai clamar: vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Gente, eu não consigo, tô vendo a Bia falando aí que ama essa música, eu não consigo ouvir essa música sem chorar. Eu não consigo. Se você nunca ouviu ela, é a música Toda Dor é por Enquanto, do Marcos Almeida. Não dá para descrever a dor sentida. Eu não vou chorar, hein? Não dá para descrever a dor sentida em toda essa catástrofe que a gente está vivendo e assistindo, mesmo não estando, né, nesse lugar, só de assistir é realmente uma dor absurda. E a Bia, a família da Bia que está participando aqui, se quiser também falar, tentar descrever um pouquinho, vocês terão espaço, se quiser até levantar a mão, pode falar. Estou vendo a Viviane comentando aqui, que bom que esse tema está te consolando, que bom. Eu, como uma produtora de arte, fico feliz de que essa palestra esteja já colaborando para alguém. E toda dor, ela é por enquanto. Freud, ele fala que... Freud ele não era cristão. Ele fala que as pessoas precisam se acostumar com as transições, com as temporalidades, e ele fala que o luto ele é necessário, porque para coisas novas virem, algumas precisam passar pelo luto. A gente precisa viver o luto para superá-lo e para que outra coisa possa vir. Este momento atual é um momento de luto e ele precisa ser vivido. Mas toda dor é por enquanto. Agora, existe uma coisa que é eterna, que é o amor. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto, misturada também no amor, que é para sempre. E eu vou trazer algumas intervenções
O cantor Lucas, do Fresno, ele ressignificou uma das músicas dele. Gente, eu fiz questão de trazer pensamentos políticos diferentes, artistas diferentes, para dizer que essa é uma função da humanidade, e não apenas de um grupo de pessoas. Então, eu não quero aqui trazer opiniões, tá bom? Eu quero trazer fatos. Vocês podem dar opinião se quiser. Me falem se vocês vão ouvir o áudio, tá? Por favor. Calma aí. Se vocês não conseguirem ouvir o áudio, eu ponho de outra forma aqui. Eu não queria Tá ouvindo, não, né? Responda pra mim no chat, pra eu entender. Pessoal, eu sou Lipe, sou designer e junto com 3 amigos de tecnologia nós criamos a plataforma Meu Lar de Volta. A proposta da plataforma é conectar... Ninguém tá ouvindo, né? Lá no sul, Jesus. Eu não queria. Vou tentar colocar de outra forma aqui, tá? Só um minuto. Dizer adeus. Oi, Bia, a gente tá ouvindo. Eu não Eu queria testei antes de começar, tinha dado certo, mas tudo bem. perder o que sempre foi meu. Obrigado. Ok. Mas o áudio do vídeo, você tá ouvindo, Bia? Sim. A gente ouviu todo, ele E tá bem você? O Pix continua aberto. Calma aí. Eu acho que quando eu apresento, para. Mas só um minuto que eu vou dar um jeito. Peço perdão aí, tá, gente? Do vídeo tava dando pra ouvir, Thalita? Ah, desculpa, então. Então eu que não tô ouvindo. Então eu vou apresentar de novo. Pra mim não tava aparecendo, tá? Eu vou ficar sem ouvir, então. Calma aí. Eu não queria dizer adeus. Eu não queria perder o que sempre foi meu. Obrigado. E você? O Pix continua aberto, tá? Não, é sério, é pra isso que a gente tá aqui. A gente não tá aqui pra tocar música, a gente não tá aqui pra nada. A gente tá aqui pra receber o Pix de vocês e encaminhar isso aí a partir de amanhã. Tá bom? Obrigado. Então, gente, que bom que deu para vocês ouvirem, então. Como eu falei, o cantor Lucas, ele ressignifica uma das suas músicas de 2010, né? Que era uma música romântica, mas ele tem um tom completamente diferente aqui, falando sobre o que perdeu. Eu chorei muito quando eu vi isso aqui, né? Eu choro com muita facilidade quando é um assunto desse. E ele falou em uma entrevista que ele deu, ele falou assim: foi um negócio muito grande e me fez entender que a gente tem um poder muito grande nas mãos. Um poder, uma responsabilidade e uma obrigação, né? Quando eu vi isso, eu vi muitos artistas que falaram isso. Porque tem artistas, gente, que estão seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo. E esse cantor, ele falou: isso fez a gente entender que essa é a nossa obrigação. Tanto usar a arte para arrecadar fundo, eles fizeram essa live, né, no podcast do Podpah, eles arrecadaram mais de 2 milhões de reais, numa live que durou mais de 5 horas. Então, assim, não é um cara da igreja, mas glória a Deus pelo que ele está fazendo, entendendo que o talento dele tem uma finalidade.
tem muita gente que está começando a entender isso. Tem muita artista cristão que não entendeu isso ainda. Que você tem uma responsabilidade com a sociedade, com os talentos que você tem em suas mãos. Vou passar para o outro. E vocês vão me falando se vocês estão ouvindo. Passa lá no sul, Jesus. Entra lá no sul, Jesus. Cura as famílias. Traz vida, traz vida, traz vida. Mas passa lá no sul, Jesus. Entra lá no sul, Jesus. Cura as famílias. Traz vida, renova, traz vida. Renova aquele lugar, meu Deus. Renova, Pai. Esse é um outro vídeo que eu vi. Só que esse vídeo aqui, ele divide muitas opiniões. Foi logo quando começou, a cantora Beatriz Cristina, né, ela postou, e dividiu muitas opiniões. Inclusive, eu quero ouvir a sua opinião. Porque muitas pessoas estavam falando, como assim passar lá no sul, como se Jesus não estivesse lá? Você vai ver nos comentários, você vai ficando doido, né? Algumas pessoas falam, nossa, glória a Deus, que oração linda. Eu confesso para vocês que, diante do que aconteceu, eu comecei a escrever uma música. Eu não vou cantar ela aqui, mas eu comecei a escrever, fiz 2 estrofes, se eu não me engano, e eu não tinha visto esse vídeo ainda, só que na hora que eu escrevi, eu pensei até de escrever e gravar, mas eu fiquei assim, nossa, isso não vai ser legal, não, porque parece que eu estou usando uma pauta extremamente triste para mostrar uma música minha, isso é antiético, e eu acho que isso é uma... Tá bom, Bia, obrigada por me encorajar. Mas é um assunto muito delicado, Bia, justamente porque você produzir essa arte, ao mesmo tempo que pode ajudar algumas pessoas, pode ofender outras, então realmente é um dilema que a pessoa que está produzindo uma arte passa. Nós não sabemos qual que foi a intenção da Beatriz Cristina, se foi lacrar, se foi realmente fazer uma oração, certo é que dividiu opiniões. Alguém tem uma opinião sobre esse vídeo? Passa lá no Sul, Jesus. Jesus está operando no Sul, eu tenho certeza disso. Se não tem ninguém nenhuma opinião sobre, vocês podem falar no final também. Vou passar para o próximo. Mas aqui no meio do novo esteio, ninguém mais. Olha, escutem. O pessoal rezando. Olha, numa casa aqui, com a velhinha rezando. Olha, até estrela tem, pessoal. Olha aí que top. Que hora é agora, meu? 9 horas da noite. 9h05. 9h05 da noite. Olha aí, que top. Show, né, galera? No meio dessa aguaceira toda, o pessoal não deixa cair a peteca, nunca. Esse vídeo, ele nos ensina muito sobre o que é a adoração independente da circunstância. É muito fácil a gente cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mas quando isso acontece, você manter a adoração, ela é muito complicada. Mas nesse caso, nessa adoração à luz de velas, a gente sente muito na pele o que Paulo disse em Filipenses 4, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, ele é muitas vezes tirado de contexto, e é um texto que fala sobre você conseguir viver no pouco, no muito, na fraqueza, na doença, na alegria, na saúde. E ele fala também em 2 Coríntios 2, no versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aqui, Paulo, ele estava fazendo uma defesa, uma defesa dele mesmo para a igreja de Coríntios, sobre a perseguição que ele estava sofrendo. Não é exatamente o mesmo caso, mas ele
nesse momento de luta, nesse momento de perseguição, em que ele se sentia impotente e fraco, ele entendeu que quando ele era fraco, ele se tornava forte. Justamente porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naquele momento que estamos impotentes, que não conseguimos fazer nada, a única alternativa que temos é pedir socorro. E quando a gente pede socorro, o Senhor, ele nos atende, nos fortalece. Eu estou dando uma aula, não estou pregando, hein? Vamos passar para o próximo. Pessoal, eu sou Lipe, sou designer e junto com 3 amigos de tecnologia nós criamos a plataforma Meu Lar de Volta. A proposta da plataforma é conectar quem precisa de ajuda com quem quer ajudar nessa terrível tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Através de geolocalização, a gente consegue colocar pins exatamente nas casas onde as pessoas têm demandas e a gente consegue identificar que demandas são essas. O nosso foco é a retomada da vida com mais dignidade a partir do momento em que as águas baixam e as casas estão completamente devastadas. Então a gente está oferecendo serviços de voluntariado para ajudar na limpeza dessas casas, doação de kits de limpeza pesada, lava-jatos, kits de higiene pessoal e cestas básicas. Gente, eu achei extremamente criativo isso daqui. Eu não sei se tem algum designer gráfico, alguma pessoa que trabalha com arte aqui. A Thalita, né, Thalita? Você faz arte também, toca. E, gente, eu achei isso extremamente interessante, essa junção do design com a tecnologia. E, cara, eu falei, meu Deus, que coisa mais criativa e funcional das pessoas. Eu deixei o Instagram para vocês pesquisarem e divulgarem. As pessoas que querem ajudar e às vezes não sabem como fazer, é só entrar ali e vai ter a família que precisa e vai unir tanto quem ajuda, quem precisa de ajuda. Eu achei interessantíssimo. E outra solução em design e tecnologia que eu achei muito interessante foi essa daqui. Gente, essa boia é uma coisa tão simples. Nos stories, o Whindersson, né, ele é um influencer que tá independente de opinião, tá, gente? Sobre a pessoa dele, isso eu acho que não cabe agora. É uma pessoa que está fazendo muitas doações, e não só doações, projetos criativos. Ele mandou drones que estão distribuindo, e vocês que estão no Rio Grande do Sul, inclusive, se vocês souberem se essa ajuda está chegando realmente, puderem falar aqui pra gente. Ele fez esse projeto, né, juntamente, eu esqueci o nome da pessoa que desenhou, tá? Uma válvulazinha que coloca nas garrafas, que pensou nessa boia. O fato é que eles fizeram esse projeto e algumas pessoas que têm impressora 3D estão imprimindo e começando realmente a pôr em prática esse projeto para lançar e tirar as pessoas da água. Se vocês tiverem mais informações sobre isso, como eu falei, foi tudo muito corrido, né? Porque eu estou pegando e de acordo com o que está acontecendo. Se vocês tiverem mais informações sobre isso e quiserem participar, eu agradeço. Essa é uma arte que eu não consegui encontrar quem desenhou, mas é uma arte que eu vi em alguns grupos de família, alguns grupos do Facebook e algumas postagens no Instagram. Parece uma arte, é um Jesus com uma bandeira no Brasil, mas isso daqui está alcançando um público, principalmente o público mais velho, e incentivando as pessoas a terem fé e orarem. E isso é extremamente importante, porque diante desse sentimento de impotência, como eu falei, eu gostaria de ter mais dinheiro para doar e para viajar, para ser voluntária no lugar. E às vezes você não pode fazer isso, mas nós precisamos acreditar no poder que a oração tem diante de uma situação dessa. E a importância da fé. Inclusive, essa é a parte mais importante. Gostei dessa frase que você falou, Bia.
Um Deus que se envolve e não apenas observa. Por isso ele está sujo de lama. Forte. Por isso que ele está dentro da lama. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, fisicamente, né? Pessoalmente ele tá, mas fisicamente, provavelmente ele estaria no meio da lama lá, ajudando. É realmente muito forte. Esses eventos aqui, vamos lá. Mais uma vez digo que fiz questão de usar pessoas com políticas diferentes, religiões diferentes, justamente para dizer que isso é uma obrigação da humanidade. E alguns artistas se levantaram para fazer shows beneficentes. Gente, a gente sabe que muita gente não vai colaborar com vaquinha. Não vai, porque muitas pessoas não têm o princípio da oferta. Ela só vai te dar o dinheiro, por exemplo, ela ajuda na igreja só se for cantina, que aí ela come. Ela só ajuda se for isso ou aquilo. Mas dar por dar é difícil, infelizmente. Então, algumas pessoas, por um show, ela vai gastar muito dinheiro. Ela vai gastar dinheiro, ela vai levar comida porque ela quer participar do show. Independente da motivação dela, o alimento que ela levar vai ser bem-vindo. E essas pessoas estão tendo essa iniciativa, muitos outros artistas, tá bom? Mas eu fiz questão de colocar polos completamente diferentes, para dizer que não tem que ser A, B ou C que tem que fazer aquilo, tem que ser todo mundo. Alguns eventos também no teatro, com fins lucrativos, inclusive com o título esse daqui, por exemplo, dos 4 amigos, com todo o respeito a quem gosta, eu não curto muito o humor deles, mas eu gostei muito desse título, Arte Salva. E eles estão fazendo isso, chamam vários outros comediantes, inclusive alguns eu gosto, para fazer, e eles estão divulgando ali. Gente, parece problemático usar o humor numa situação catastrófica, parece. E realmente é paradoxal isso. Mas eles estão usando do teatro para arrecadar fundos, alimento, para ajudar. E também esse riso solidário que vai acontecer. E essa vaquinha aqui, ó, que vocês estão vendo na direita, da Bianca Cunha, e uma vaquinha que provavelmente vocês devem ter visto, do Badim. Uma simples arte que talvez feita no Canva, feita talvez em 5 minutos, essa arte do Badim, por exemplo, está sendo veiculada em rede nacional. E isso é uma arte. Uma produção de arte que arrecadou já, juntamente, né, com a divulgação em vídeo, mais de 50 milhões de reais. Então, gente, isso aqui é uma ferramenta absurda, que através de vídeos, de músicas, de desenhos de arte, está ajudando um estado inteiro a ter alimentação e aos poucos a se reconstruir. Eu sei que vai ser muito difícil daqui para frente, mas que essa ferramenta continue sendo usada para isso, e não apenas para coisas ruins, como muitas vezes tem sido usada. Essa é a vaquinha da Bianca, e antes da gente passar para o final, eu gostaria que ela se manifestasse um pouquinho falando do trabalho dela, a família dela tem feito no Rio Grande do Sul, e divulgar a vaquinha dela. Porque antes que ela fale, essa vaquinha do Badim, gente, é uma vaquinha de confiança, só que é aquela coisa, vai ser para coisas muito grandiosas, tipo a ponte, igual ele está falando, situações realmente extremas, e às vezes a pessoa que precisa comer alguma coisa urgente, ele não alcança. E aí as vaquinhas menores estão alcançando, como a da Bia. Pode falar, Bia. Boa noite, alunos do NEFI, boa noite, Bianca. Quero agradecer pela oportunidade que a Bia me concedeu para estar falando um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, mais especificamente na cidade de Alvorada. Então, assim, só para contextualizar vocês, eu, no início de tudo, não estava me organizando para fazer nada, não estava fazendo campanha, não estava pedindo doações, mas irmãos de outros estados entraram em contato comigo e pediram um Pix, uma conta bancária, para estar ajudando. E no início eu até fiquei um pouco resistente, porque a gente sabe que doações lida com dinheiro, eu não tinha me organizado, não tinha uma equipe, não estava pensando em fazer nada, até porque
indiretamente, todos nós fomos afetados pela enchente. 85% do Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes, é muita gente. A gente ainda está compreendendo a dimensão das coisas que aconteceram, da devastação. Então, eu não tinha a ideia de me organizar para ajudar desta forma. Conversando com os meus pais, eles disseram, olha, filha, já que as pessoas estão te procurando, não impeça que a ajuda dessas pessoas chegue até quem precisa. Desculpa. A gente se emociona porque, como a gente está trabalhando muito, a gente não para refletir, que é ir até o mercado, vai até a casa das pessoas que precisam. Então, sentar aqui e fazer essa retrospectiva faz a gente refletir um pouco sobre tudo que está acontecendo e emociona. Então, eu comecei a pegar essas doações e comecei a ir, e quando eu percebi, as doações não pararam mais. Inclusive, tem pessoas de outras igrejas entrando em contato, outros ministérios, e isso é uma coisa muito bonita de ver aqui no Rio Grande do Sul. A gente está muito triste com tudo que está acontecendo, mas tem um clima de solidariedade. E a gente passou por um período tão difícil de divisão, de polarização, e essa situação está deixando evidente que nós ainda conseguimos nos unir enquanto sociedade. A graça comum do Senhor está evidente nesse momento, mostrando a compaixão, a empatia de cada uma das pessoas, de diferentes religiões, diferentes igrejas, diferentes denominações. As pessoas realmente estão se mobilizando, pobre ajudando pobre. Eu encontrei mulheres no mercado, tinha uma senhora que tinha 6 saquinhos assim de absorvente, e ela olhou para nós e falou assim, é só isso que eu posso ajudar, é só isso, é só assim que eu posso contribuir. Então, cada um está dando o seu pouquinho, cada um está dando o seu melhor, e eu acredito muito que o pouquinho de cada um, unido com um pouquinho de todo o Brasil, está fazendo a diferença. Eu recebo todo tipo de doação, de R$1, de R$5, de R$2. E de pouquinho em pouquinho a gente faz um rancho, a gente compra materiais de higiene, e assim a gente vai se ajudando, né? A gente tem um problema muito grande de logística. A maior parte das doações está indo para grandes centros de distribuição, e esses centros de distribuição, eles estão amarrotados de recursos, mas esses recursos não estão chegando a todo mundo. Então, o que eu estou me propondo a fazer? Estou tentando encontrar essas pessoas que não estão sendo assistidas e levando essa ajuda. Então, se você, meu irmão e minha irmã que está me escutando agora, quiser nos auxiliar, está aqui na tela as contas, o Pix, para que você possa entrar em contato. Tem também o meu Instagram, onde eu faço prestação de contas, onde eu mostro as notas fiscais. O meu Instagram é eubianca, com K no final, eubianca Cunha. Você pode entrar lá, pode conferir tudo que a gente está fazendo. Eu mostro quando a gente está indo no mercado, mostro quando a gente está saindo do mercado, mostro quando a gente está indo até a casa das pessoas, porque eu sei que, só não mostro lá as pessoas, porque eu sei que estão acontecendo muitos golpes, infelizmente. Então, eu estou sendo o mais transparente possível. E estou contando com a ajuda da minha família, dos meus amigos e de muitas pessoas que não podem estar aqui no Rio Grande do Sul, mas têm contribuído à distância. E eu só vou terminar dizendo, para não tomar muito tempo, o que eu escutei de uma irmã e me emocionou muito. Ela disse assim, desculpa, gente. Ela disse assim, Bianca, muito obrigada por ser as nossas mãos, os nossos pés, os nossos ouvidos e os nossos abraços. Então, você que não consegue chegar aqui e quer contribuir, eu faço questão de fazer com que o seu consolo, o seu abraço, a sua contribuição chegue até quem precisa. Muito obrigada.
Eu que agradeço por essa fala aí do final, porque eu estava realmente sentindo um sentimento de, tipo assim, eu não consigo fazer nada. E foi muito bom você ter falado isso, que as minhas mãos, através das minhas mãos, o seu consolo possa chegar. Obrigada por ser nossas mãos, nossos pés, a você, toda a sua família e a todas as pessoas que talvez estejam lá. E aos que não estão, você pode ser a voz. Você tem um celular que te permite fazer isso, uma rede social que te dá voz. Eu até postei hoje no meu Instagram que eu falei assim, a gente precisa lidar com isso como se fosse alguém da nossa família. A gente precisa lidar de uma forma intensa, e algumas pessoas até falaram isso comigo, Bianca, para de assistir isso, você é muito melancólico, você vai ficar sofrendo com, com o que você está assistindo, o seu dia vai ficar ruim. Eu falei, meu querido, meu dia está ruim, o dele está desesperador. Então, não tem que fugir, não, a gente tem que chorar com os que choram, a gente tem que se entristecer, orar, colaborar, e por mais que a gente não possa estar lá, o recurso que a gente tiver, que seja a nossa voz divulgando, tem que ser usado, gente. E obrigado pela vida de vocês, estou orando por vocês, e peço a todos que estão aqui que orem por eles, por todos que estão lá. E mesmo que esteja, você falou de uma coisa, enquanto você estava falando, eu consegui pôr essa frase aqui, ó. Me desculpe até porque era um print de quando eu estava estudando, eu não ia pôr, mas se você falou uma coisa, eu quis trazer. Isso é um texto de 2013, é bem antigo, sobre uma queimada. Eu esqueci o nome do jornalista que escreveu, mas ele falou assim: tragédias fazem aflorar o que há de melhor e pior nos seres humanos. Mas isso não acontece apenas nas grandes tragédias. No cotidiano, principalmente nas cidades médias e grandes. A solidariedade e a cortesia caminham lado a lado, com o desrespeito e a rudeza. Não porque supostamente existem pessoas boas ou más. Somente até aí. Infelizmente, tragédia aflora tanto o lado bom quanto o ruim das pessoas. Mas que essas tragédias não aflorem em você uma reação apática. Ela precisa provocar alguma coisa, e que seja ajuda. E, infelizmente, uma questão para discussão, nisso daí sinto muito a quem discorde de mim, mas eu vou ter que dar opinião, não vai ter como só mostrar o fato. Essa charge está sendo veiculada, uma charge do Jean Galvão, e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Para quem não entendeu, vamos lá. Tem uma família em cima do telhado, a criança, uma das crianças está chorando, e a irmã fala para o irmão mais novo, não chora, vai alagar ainda mais. Nesse momento eu quero realmente abrir a discussão para vocês falarem. O que vocês acharam? Vocês acham que é uma sátira? Vocês acham que foi ético, que foi de bom gosto? Queria ouvir a opinião de vocês. Pode mandar no site. Se vocês não falarem, eu vou dar uma opinião. A você, por exemplo, Bianca, que está aí no Rio Grande do Sul, o que você achou dessa sátira? Dessa charge, eu vou chamar assim. Bom, eu fui tentar entender, fui procurar, na verdade, qual foi a intenção original do autor. E ele disse que, na verdade, ele quis explorar ali a inocência da criança. Então, ela viu que a situação estava tão difícil para ela e ela achou que se... E ela estava tão triste com aquilo, mas ela achou que tinha que não chorar, não deixar a lágrima cair, porque se ela deixasse a lágrima cair, poderia transbordar ali o rio. Então, a intenção dele, segundo ele, em nenhum momento foi zombar do sofrimento do Sul, mas trazer essa questão da tristeza. Entendi. Como se fosse uma ação tão ridícula e pequena, mas que na cabeça dela até aquela ação
minúscula poderia ajudar de alguma forma, como se fosse isso? Como se ela chorasse ou demonstrasse aquela dor, pudesse tudo piorar, alguma coisa nesse sentido. Sim. Foi interessante esse ponto de vista. Eu até pesquisei, a Thalita até falou, não consegui ver o lado bom dessa charge. Quando eu li, eu também fiquei meio assim, Não, no meu primeiro Deus. momento causa um impacto muito negativo. Eu acho que talvez ele tenha falhado ali na comunicação, né? E querendo ou não, a gente sabe que a arte, ela deixa de ser do artista a partir do momento que ela foi entregue. As pessoas vão criar diversas opiniões e profundidades sobre aquilo. Mas eu queria terminar com ela porque eu nem quis pôr junto com as outras porque ela foi tão polêmica e ela está sendo mais criticada do que sendo uma ajuda, enfim. Então, mas foi interessante essa outra opinião. E, para finalizar, alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa charge? Eu acho, Bia, que como comunicadores, quando a nossa mensagem ela causa mais confusão do que reflexão ou alguma coisa positiva, eu acho que tem um pouco de falha nossa nisso. Então, acho que ele, como comunicador, e no momento tão sensível, ele deveria ter cuidado um pouco mais na forma como ele queria se comunicar e na forma como ele queria fazer a crítica social dele ou passar a mensagem. Ninguém conseguiu entender a charge, então, por mais que tenha tido uma boa intenção, a forma como ele comunicou foi muito falha. Exatamente. E, tipo assim, eu concordo que as pessoas conseguiram entender a parte da lágrima enchendo, as pessoas entenderam isso, mas, tipo, por que disso? E como você disse, nós, como comunicadores, precisamos realmente ter muita responsabilidade, muita ética. Não é à toa que eu até falei sobre o vídeo lá, né, da cantora Passa lá no Sul, Jesus, que muitas pessoas também problematizaram. E por isso, antes mesmo de ver esse vídeo, eu também pensei, é um momento de pôr um vídeo desse na internet? Isso vai doer, machucar mais do que curar? É uma pergunta a se fazer. E numa dimensão, num veículo de informação tão grande quanto esse, tinha que ter tido um pouquinho mais de sensibilidade. Eu acredito. Mas cada um pode ter sua opinião. Eu vou passar para o final. Então, o tema vem me socorrer. E já que estamos falando sobre arte e fé, eu quero cantar um pedacinho dessa música que é o tema da nossa palestra. Eu afinei meu violão antes de começar, tá? Já estamos acabando. Vou pôr a letra aqui, gente, porque eu não gravo letra de mais nada, infelizmente. Desafinou um pouquinho de novo, mas vou tocar assim mesmo. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tem você, amor. Agora, essa canção de amor. Eu canto pra ti, sei onde estou, oh, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti,
vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Desculpa aí os erros, mas que a gente se lembre que diante de uma impotência a gente ainda pode gritar por socorro. No momento de total, realmente não existe outra palavra, é impotência mesmo. Que a gente grite por socorro a quem pode nos socorrer e que essa frase, olhando para mim, posso saber que nada posso fazer, que a gente se lembre do que Jesus disse lá em João, capítulo 15, no Evangelho de João. No capítulo 15, versículo 5, quando ele fala sobre a videira, ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E ele vai dizer, e sem mim, nada podeis fazer. Alguns momentos a gente acha que pode, mas nesses momentos a gente percebe que não tem como fazer nada sem. Então, que a gente peça socorro por nós, quando for preciso, e por nosso povo que está sofrendo tão pertinho da gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um estudo completamente diferente, mas é bem estilo Bianca Martins, tá? E muito obrigada pela participação da Bianca Cunha. Obrigada a todos vocês que participaram aqui no Meet e que assistiram no YouTube, tá bom? Sigam as nossas redes sociais. Antes de terminar, alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Bia, pelo estudo, obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe. Um prazer. Foi um prazer ter você aqui, da sua família, e força para todos vocês aí. Amém. E o Senhor vai enviar mais recursos ainda, tá bom? Amém. A gente vai divulgar depois na rede social o Pix mais uma vez, tá bom? E Tá continue postando o que vocês estão fazendo. Claro. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus.